Bom, eu acho que é importante mencionar um aspecto que talvez as pessoas se façam agora. Tá, mas como é que eu vou investir em bolsa americana agora, depois que subiu tanto? Qual é a sensação que os americanos têm aí para a economia americana para os próximos 2, 3 anos, Leandro? Tu pode nos dar uma ideia? Os americanos estão confiantes de que a economia vai continuar crescendo nos próximos 2, 3 anos para que eu possa realmente considerar uma ideia de alocar alguma coisa em VVB11 ou mesmo em alguma ETF de mercado americano? E depois, Menezes, se tu puderes, eu queria que desse uma palhinha sobre essas ETFs novas que entraram aí no mercado recentemente. Hoje a gente tem a ETF da prata no mercado, a gente tem, que tu pode operar inclusive prata, a gente tem a ETF da UK, que é a Inglaterra, estamos com uma ETF também que reflete Alemanha, e uma outra ETF que reflete emerging markets, mercados emergentes. Leandro, tu podia falar um pouquinho da economia Claro. americana e depois, Menezes, tu podia falar um pouquinho das ETFs novas? Bom, a gente teve, né, como vocês sabem, a partir do ano passado, uma situação muito específica, sui generis, da pandemia, né, que produziu aí talvez a maior crise, talvez não, a maior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial. Teve um trimestre que a economia americana chegou a regredir quase 20%, né, em relação ao trimestre anterior, nos lockdowns e tudo mais. E isso produziu a maior intervenção financeira na história por parte das autoridades financeiras. O que fez aquela intervenção lá, né, da crise de 2008 parecer fichinha. Então nós tivemos uma primeira intervenção de quase 2 trilhões de dólares, nós tivemos uma segunda intervenção de 2 trilhões de dólares, e agora, né, se discute aí um pacote de investimento em infraestrutura de quase 3 trilhões, né? Eu falei bilhões, na verdade são trilhões de dólares. Então, tudo isso, junto com a expectativa de fim da pandemia, a gente está tendo uma vacinação massiva aqui nos Estados Unidos. Só na sexta-feira foram quase 5 milhões de pessoas que foram vacinadas num único dia. Então a gente já vê uma redução dos casos, especialmente, né, dos casos graves, tem bem menos gente morrendo. Juntando então a recuperação da economia, que seria esperada por conta, né, de um momento posterior a uma crise desse tipo, junto com esse nível de intervenção, o que se espera é um superaquecimento da economia americana. Se fala em 7% de crescimento para 2021, o que seria um crescimento chinês para uma economia muito maior, né, uma economia que é no dobro, pelo menos em termos nominais, que a chinesa. E a grande questão que fica é se isso gera inflação ou não. E aí a gente tem uma série de analistas ou mesmo banqueiros. A gente teve um relatório que deu muito o que falar aqui, que foi do Jimmy Dimon, o presidente do maior banco americano, né, o JP Morgan Chase, falando em Goldilocks Economy. Goldilocks... Esse ponto eu queria que tu falasse um pouquinho mais. O que é esse Goldilocks aí? O que Caixinhos Dourados tem a ver com essa história? Isso aí foi um economista, né, na década de 90 que cunhou esse termo, que tem a ver com uma fábula infantil, né, das trancinhas de ouro, para se referir a uma situação assim perfeita. A situação onde a gente teria crescimento, mas sem muita inflação, né? E o Jimmy Dimon sugeriu que seria o caso de um crescimento forte, mas com uma inflação crescente, mas não que saia do controle, né? Porque a gente teria, na visão dele, efeitos inflacionários, como esse choque aí, né, de demanda por conta de intervenção de política fiscal e monetária, mas, por outro lado, ainda trends, né, muito deflacionárias, como aumento da eficiência por conta de tecnologia, envelhecimento da população e assim por diante, né? Então, Goldilocks Economy seria uma situação econômica perfeita. E isso faria, então, com que a Bolsa tivesse mais fôlego para continuar essa tendência de alta massiva dos últimos tempos. Só que a gente não pode, né, Storm, a gente já viu isso há mais tempo e algumas vezes. A gente não pode misturar o que é uma expectativa dos players, dos economistas, com o movimento de bolsa. Muitas vezes, quando está no auge do otimismo, o mercado corrige. E a gente não pode esquecer que o mercado já está há quase 13 anos em tendência de alta, né, desde 2008. Então a gente não pode acreditar que porque agora há uma expectativa de crescimento, as coisas vão ir bem, né?
nas bolsas, pelo menos, no preço dos ativos. E aí vem novamente a importância dessa diversificação para quem faz esse tipo de approach, e para quem opera, a gente sempre lembra, né, que tem que operar a tendência, mas sempre trabalhar com stops, ou com estruturas de opções. Uma das vantagens ainda, né, de operar aqui nos Estados Unidos é que você tem liquidez de opções de compra, opções de venda. Você pode, eventualmente, eu quero comprar Tesla, mas eu quero limitar o meu risco. Eu posso comprar a ação da Tesla e eu posso comprar uma put, e ainda posso financiar essa put com a venda de uma opção de compra mais distante do preço, e aí eu sei exatamente quanto eu posso perder caso venha uma correção mais forte, né? Então eu posso fazer tudo isso, eu só preciso ter consciência de que o fato da expectativa ser muito positiva não quer dizer que a bolsa com certeza vá subir, né? A gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso.